No nosso vídeo quero trazer uma informação basicamente exclusiva aqui do Goiás News, pelo menos pelo nosso meio do Brasil, né? Até porque envolvendo o atacante Anderson Oliveira, 24 anos de idade do Portimonense, a informação que surgiu inicialmente, todos os créditos para o pessoal do portal A Bola de Portugal, basicamente no dia 17 de maio, ou seja, 10 dias atrás, eles garantiram, né, que o Anderson Oliveira estava próximo de reforçar o Goiás nessa assinatura de pré-contrato. O Edminho já havia comentado também, lá em uma entrevista ao pessoal do Sintonia Esmeraldina, que tinha esse atacante do futebol português fechado com o Verdão. Até tiveram perguntas para ele, até mesmo o André Rodrigues, né, questionou se seria, por exemplo, o Anderson Oliveira, porém o Edminho não revelou naquele momento. Eu consegui algumas confirmações, não posso falar de onde veio isso, mas o nome sim, que está acertado com o Goiás, é de fato o Anderson Oliveira, tá bom? Como eu falei, não posso mencionar se foi algum familiar, se foi algum, digamos, amigo ou algo nesse sentido, mas o nome que está na mira, negociando, tem esse acerto com o Goiás do futebol português, é sim, de fato, o Anderson Oliveira. Inclusive, hoje, eu estou gravando esse vídeo na quinta-feira, ele postou uma foto viajando, vou deixar aqui passando para vocês no seu Instagram. A gente não sabe ainda se é aqui para o Brasil, até porque a janela de transferências só reabre no dia 3 de julho. E segundo o Edminho, o Portimonense em Portugal, ele demorou muito para liberar o jogador. Fez uma pirraça, né, ali com o atleta no começo do ano, onde já tinha essa assinatura de um contrato com o maior do Centro-Oeste. Então já tinha o interesse do Goiás em trazer o Anderson Oliveira no começo do ano. A janela no Brasil reabre só no próximo dia 3 de julho, né? Ainda temos mais de um mês pela frente. Lá em Portugal a temporada ainda não acabou, o Portimonense corre um pequeno risco de rebaixamento, algo muito mínimo, muito difícil de acontecer, mas o Anderson Oliveira também já não vinha participando do elenco. Pode ser que tenha havido, por exemplo, algum tipo de negociação amigável, né, para o seu retorno um pouco antes aqui ao futebol brasileiro, e seria sim muito importante ele chegar antes no Goiás. Ele só não pode atuar antes do dia 3 de julho, quando reabre a janela, mas para fazer seus treinamentos, como por exemplo o Sávio, né, que chegou lá também do futebol português na temporada passada, ele já ficou treinando no Goiás, conhecendo seus companheiros, a infraestrutura, acho que seria assim muito importante nessa sua adaptação. E tem outro ponto também que envolve nessa parte de transição, né, do jogador. O próprio Edminho confirmou que não seria um atleta para agora, para essa temporada chegar e arrebentar. Não, seria uma aposta da diretoria e principalmente visando a sua adaptação muito mais para 2024. Ele até mencionou ali, por exemplo, o desempenho, né, do Bruno Santos, que acabou sendo bem melhor, por exemplo, depois da sua primeira readaptação do que em relação, por exemplo, ao Campeonato Goiano. Então acredito sim também nessa postura da diretoria e possivelmente um contrato pelo menos até dezembro da próxima temporada. Sobre o Anderson Oliveira, nessa atual temporada, né, em 2023, ele até começou lá no Portimonense com uma certa moral, foram 8 partidas com um gol marcado, porém desde o dia 27 de novembro do ano passado que ele não joga, né, inclusive marcou um gol na disputa da primeira divisão naquele momento, na Copa de Portugal. Antes disso, na temporada completa em 2021-22, foram 24 jogos e também um gol marcado. Jogador que principalmente atua ali pelo lado esquerdo do campo, pode fazer também a ponta direita, já jogou nessa função, por exemplo, aqui no Brasil com a camisa do Londrina. Vou deixar aqui o seu mapa de movimentação na disputa do último campeonato português. Um jogador que tem bastante velocidade, dribles curtos, né, encara ali a marcação, também consegue marcar de vez em quando outros gols e evoluiu bastante principalmente nessa parte técnica, né, de passes, cruzamentos, finalizações, do que em relação àquele bom jogador que surgiu ainda nas categorias de base do do Londrina, né, inicialmente uma Copa São Paulo e até mesmo na Série B do Campeonato Brasileiro da temporada de 2019, quando foi negociado com o Portimonense. Então acho que é sim uma boa aposta, mas um jogador que também não vai mudar o cenário do Goiás. Acho que precisa ter essa contratação de um ponta, né? Enfim, esse jogador de velocidade para a metade do ano. O Anderson Oliveira eu aposto principalmente como um bom jogador para o banco de reservas e, por que não, para o ano que vem, né, com a maior adaptação, até mesmo porque o próprio Edminho que mencionou esse quesito. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, pelo menos naquela dúvida que a gente tinha, né? Será que é o Anderson Oliveira? Será que não é ele? Pode ser um outro jogador. Aqui no Brasil, a gente ainda tinha essa confirmação. Porém, pelo menos, né, pelo que eu pude apurar até o momento, é sim o Anderson Oliveira, esse jogador do futebol português. Agora, se já está assinado, se vai chegar hoje, se vai chegar amanhã, se vai melar, se não vai, aí já são outros 500. Mas que é sim o Anderson Oliveira, isso daí eu posso cravar.